Olá, hoje vamos falar sobre a obra Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. O foco será somente no canto 1 e 2, contidos na poesia. Então vamos entender o contexto histórico dessa obra. Em uma época anterior da qual o poema foi escrito, Portugal, que é o país onde Camões nasceu, cresceu e morreu. Buscava outros tipos de rotas comerciais ao Oriente pelo mar. Para isso, Portugal buscava contornar um monopólio que os árabes e italianos tinham na região, sobre as rotas comerciais que conectavam o Oriente Médio, o norte da África e o Extremo Oriente para tentar chegar na Índia, que produzia especiarias. Então, em 1415, os portugueses tomaram Ceuta, na África. Isso foi ótimo para eles, pois agora eles teriam um bom controle sobre o comércio no Estreito de Gibraltar. Eles começaram então a sua aventura marítima. Foram navegando pela costa africana, descobrindo novos lugares e buscando uma passagem para o Oceano Índico. Em 1488, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperança, no sul da África, e abriu a porta para o Oriente. Foi assim que Vasco da Gama partiu em viagem para a Índia, tendo consigo uma missão em comercializar na Índia e de espalhar a fé católica. E sabendo disso, chegamos no poema em que Camões escreveu, chamado Os Lusíadas, que foi publicado em 1572. A obra é um poema épico que narra a grandiosa jornada dos navegadores portugueses, liderados por Vasco da Gama, em busca de uma rota marítima para as Índias. E toda essa história é separada em 10 cantos, porém trataremos aqui apenas o canto 1 e 2. O canto 1 de Os Lusíadas relata o princípio da partida dos portugueses das praias lusitanas durante o período das grandes navegações. Durante o período romano, a Lusitânia era uma província do Império Romano, que abrangia territórios além dos limites atuais de Portugal, se estendendo também para partes da Espanha. Os lusitanos então navegam em meio ao desconhecido, relatando as adversidades que enfrentaram durante as expedições, como está escrito, e porque, como vistes, têm passados na viagens tão ásperos perigos, tantos climas e céus experimentados, tanto furor de ventos inimigos. A obra então continua abordando a grande expedição de Vasco da Gama a caminho da Índia. É descrito o momento em que ele desembarca na ilha de Moçambique, onde teve contato com os povos da região. O canto sempre busca exaltar o Império Português e os valentes lusitanos. Os versos da obra trazem à memória aqueles que alcançaram a fama pelas armas por amor à pátria, que deve ser alto e quase eterno. Os feitos heróicos frequentemente são comparados a histórias épicas que ocorreram em antigos reinos e em nações influentes da Europa, como no trecho. Pois se a troco de quereis igual memória, vede o primeiro Afonso, cuja lança escura faz qualquer estranha glória. Uma observação. Nesta parte do poema, após o trecho se a troco de, o texto se refere a Carlos, o antigo rei da França, ou a César. O autor ressalta que, se caso desejem uma memória igualmente gloriosa, deve olhar para o primeiro Afonso, referindo-se a Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Além disso, destaca-se a presença da mitologia greco-romana em inúmeras referências da obra. Embora em grande parte do canto 1 seja mencionado muitos elementos da mitologia grego-romana e até mesmo a elevação da glória dos deuses do Olimpo, Camões retrata a presença do Pai Supremo, aquele que está acima de todos os outros deuses, que criou tudo que há no universo, e todas as coisas lhe obedecem, fazendo menção a Deus e a sua religião católica. Seguindo os passos da sincera devoção lusitana, chegamos até as Cruzadas, momento histórico que antecedeu alguns séculos o nascimento de Camões, mais precisamente no século XI e durou até o século XIII. Essa época é citada no primeiro canto, porque, segundo o autor, os guerreiros portugueses liderados por Afonso Henriques alcançavam favor do céu para batalhar contra os mouros e castelhanos para conquistar a região ibérica. Além disso, havia o profundo desejo da disseminação da fé cristã católica, como vemos no trecho retirado do poema, e não menos certíssima esperança de aumento da pequena cristandade. Como podemos ver, há diversas narrativas de aventura durante as grandes navegações. Vamos ver destaques entre esses 3 elementos marcantes. Um desses episódios é a travessia do Cabo Bojador, um ponto crítico no mapa das navegações da época, considerando uma barreira intransponível. O Cabo Bojador representava o desconhecido e os perigos que aguardavam os navegadores. Os lusitanos demonstram audácia e determinação a enfrentar essa adversidade, lançando-se rumo ao horizonte desconhecido. Outra figura notável é o confronto com o gigante Adamastor. Nesta figura mitológica, Camões personifica os perigos e as ameaças enfrentadas pelos portugueses em suas expedições marítimas. Com coragem e tenacidade, os navegadores conseguem vencer o gigante Adamastor, superando as adversidades que se interpunham em seu caminho. Além dessas histórias de desafios e conquistas, Camões também traz a trágica paixão entre Inês de Castro e o príncipe Dom Pedro. Essa história de amor proibido transcende a morte, simbolizando a força e a intensidade do verdadeiro amor, mesmo diante das circunstâncias mais trágicas. O canto é bem extenso e profundo, mas esse é o panorama do canto 1.
Canto 2. O autor inicia o segundo canto reafirmando o interesse português em especiarias e pedrarias. A tripulação de Vasco da Gama chega finalmente a Mombasa, onde são recebidos por um mensageiro enviado pelo governante da cidade para dar as boas-vindas. Desconfiado, Gama envia 2 condenados para explorar a terra e verificar se há cristãos e pais na região. Os 2 prisioneiros correm pela cidade junto, contra uma igreja onde um rosto humano se mostra cristão, tratando-os igualmente. No entanto, eles descobrem que na verdade era Baco, o deus do vinho e da embriaguez, que ri maliciosamente após a partida dos mensageiros. Os prisioneiros retornam à armada e afirmam alegremente que não há perigo e que há cristãos em Mombasa. No entanto, Vênus, a deusa do amor, vendo a cilada, voa dos céus e convoca as filhas de Nereu para atrapalharem a chegada da armada ao porto, movimentando mares e ventos. O barco de Gama retorna ao mar aberto, e ele faz uma prece a Júpiter, pedindo proteção para sua tripulação. Sendo salvos milagrosamente, eles chegam à ilha e são recebidos com uma grande festa, onde fazem um banquete. Durante o banquete, ninfas nativas do local contam a história de Portugal, desde suas lendas até a era das grandes navegações, revelando segredos e conhecimentos sobre os mares e astros. Na Ilha dos Amores, há uma celebração na vitória de Portugal sobre os perigos do mar e da natureza. No final deste canto, após desfrutarem dos prazeres da ilha, Vasco da Gama e sua tripulação se preparam para deixar o local e continuar sua jornada. E assim se encerra o canto 2. Bem, esse foi o nosso vídeo sobre o canto 1 e 2 da obra Os Lusíadas. Espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa com o vídeo. Obrigado pelo seu tempo.